Olá, povo de Deus, que a graça e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre as vossas vidas nos dias de hoje. Hoje mais um dia que o Senhor nos deu, nessa manhã linda. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Tudo aquilo que você for cumprir, fazer no dia de hoje, venha dar certo em nome de Jesus. Amém? Obrigado a você que está acompanhando a palavra do dia, que você que dedica esses 15 minutos para ouvir esta mensagem. Espero que a cada dia o Espírito Santo possa falar ao teu coração e trabalhar na tua vida de uma maneira muito especial, porque nós fazemos isso com muito carinho, foi o que o Senhor colocou no nosso coração. Hoje estaremos fazendo a leitura do livro de Atos, capítulo 10, no verso 1 até o 23, que está escrito assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para um memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, e que tem em sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falara, chamou 2 dos teus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-lhes a Jope. E no dia seguinte, indo eles ao seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora 6. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparava, sobreveio um arrebatamento dos sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro lhe disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi alguma coisa comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu na casa. No dia seguinte,
foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Glória a Deus. Boa é a palavra de Deus em todo o tempo, que nos dá a cada dia a segurança e a certeza que Deus fala conosco. A palavra do Senhor se renova a cada manhã, e quanto mais nós lemos a Bíblia e meditamos na palavra do Senhor, mais nós vemos que nós precisamos dela, porque ela nos ensina a como confiar em Deus, ela nos ensina a como adorar a Deus, e ela nos ensina como ser a nossa conduta com Deus. Muitas pessoas falam que tem a sua religião, o seu credo religioso, mas muitas vezes não tem a referência, porque a referência está na palavra de Deus. Então aquele que segue a Bíblia, aquele que segue a palavra, ele tem uma referência, pois é um manual de instrução, de conduta, de vida e de transformação de caráter. Também assim eu creio em nome de Jesus. A história de Cornélio, que tinha um testemunho de vida diferenciado, os próprios homens falam ao seu respeito, que ele era um homem temente a Deus, que ele era um homem que orava continuamente, que ele era um homem piedoso. Então as pessoas viam, em Cornélio um testemunho de vida diferenciado. Por quê? Cornélio não precisava provar nada para ninguém, não precisava demonstrar nada para ninguém, principalmente pelo seu cargo, principalmente pela sua posição, Era um centurião romano, um homem de poder, um homem de autoridade, um homem que fazia todas as coisas e poderia tratar as pessoas com rispidez, poderia tratar as pessoas de qualquer maneira, mas ele fazia questão de ser alguém diferenciado, mesmo tendo a sua autoridade e a sua patente. E Deus preparou o encontro de Cornélio e enviou justamente Pedro. Pedro está na cidade de Jope, e ali Pedro, antes de receber os homens, ele tem a visão. E parece que Deus tinha um mistério com Pedro a respeito do 3, Então, antes que o galo me cantar, você vai me negar 3 vezes. Aqui por 3 vezes a voz falou para ele matar e comer aquilo que Deus purificou, E ele indaga a voz, fala, não vou comer nada impuro, porque o judeu não come, alguns alimentos de alguns animais, algumas coisas que eles são impuras devido à lei, devido aos ensinamentos dele. E Pedro cresceu também nessa lei, cresceu debaixo deste ensinamento. Então ele falou, eu não vou comer isto porque Deus porque são animais impuros, mas a voz fala, não torne impuro ou imundo aquilo que eu purifiquei. Então, o primeiro contato aqui, a primeira situação que Pedro vai viver e presenciar é de estar em uma cidade que não é Jerusalém e pregar a palavra de Deus para todos aqueles que ali iriam estar na casa de Cornélio, sendo gentios, sendo pessoas que não seguiam a lei, sendo pessoas que não praticavam a Torá. Então mostra-nos que Deus realmente não faz acepção de pessoas. Quando Deus dá esta visão para Pedro, é num âmbito de que as pessoas, os gentios, acho que é Goim que eles chamam os gentios, são pessoas às vezes impuras, são pessoas às vezes que de segunda classe, que não seriam merecedoras de nem ser dada atenção, mas nós podemos ver que Deus veio trabalhar primeiramente em Pedro, na vida de Pedro, para depois usar Pedro. E Pedro foi um instrumento usado ali na casa de Cornélio para fazer a obra e o plano de Deus. O que eu tenho para te falar nesse dia é que você também é alguém escolhido do Senhor. O meu Deus não faz acepção de pessoas. Não tem santo, não tem judeu, não tem grego, não tem brasileiro. Deus está acessível a todos os que desejam. Deus está acessível e pronto a responder a todos que o clamam em espírito e em verdade. Olha, Cornélio clamava, Cornélio orava, Cornélio buscava a Deus. E veio um anjo de Deus para falar com ele. Falou, Cornélio, por tudo o que você anda fazendo, o seu testemunho de vida, Deus tem se agradado. Mas Cornélio precisava não só viver aquilo
que ele estava vivendo que era bom, mas Deus queria acrescentar algo mais na vida dele. Deus queria acrescentar uma porção nova na vida de Cornélio. E ali então Deus usa Pedro para ser um instrumento usado por Deus, para acrescentar a porção nova necessária para que ele pudesse ser mais cheio do Espírito Santo, mais cheio da unção de Deus, mais fortalecido pelo poder de Deus. E Pedro ali na casa dele, eu creio que foi usado de uma maneira poderosa. A pastora Maria vai estar trazendo amanhã a continuação deste assunto. A pastora Maria vai estar trazendo a reflexão amanhã para que nós possamos entender o que aconteceu depois. Imagine um culto no lar, um culto na casa de Cornélio e Pedro sendo o pregador. Se Pedro já estava sendo usado por Deus de uma maneira tão poderosa, lá em Atos capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, e Deus tem trabalhado e tem usado a vida de Pedro de uma maneira tão grandiosa, dessa vez não foi diferente. Deus usou a Pedro para acrescentar na vida daqueles gentios o alimento necessário, que era o alimento espiritual. Deus usou Pedro para acrescentar na vida dos gentios a necessidade que todo ser humano às vezes necessita, precisa, mas não consegue enxergar, que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos renova, nos fortalece, nos capacita e nos traz a alegria e a paz interior. E quando temos isso em nossas vidas, não importa onde nós colocamos a planta dos nossos pés, a palavra de Deus diz que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, aquele lugar será santo. Então naquele lugar haverá paz, naquele lugar haverá cura, naquele lugar haverá comunhão, porque o Espírito Santo de Deus se faz presente. E da mesma maneira que Deus usou Pedro para abençoar a vida de Cornélio e de todos os que se reuniram na casa de Cornélio, também Deus creio que quer fazer na tua vida. Talvez seja através dessa mensagem, talvez seja num culto que você vai durante esta semana. Eu profetizo que você vá num culto esta semana e à noite, e eu tenho certeza que você vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, para que a tua vida seja realmente transformada pelo poder e pela unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia poderosamente, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre de todo mal, e que nesse dia você possa ver e enxergar a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. Quem fica aqui é o pastor Mateus Alves, e mais uma vez eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima.